Olá, companheiros e companheiras, ouvintes que nos acompanham todas as quartas-feiras neste trabalho de amor, de assistência espiritual, promovido pelo Centro Espírita Porto da Esperança da cidade de Itabuna, Bahia. Eu sou Sandra da Mata e estarei iniciando os trabalhos do dia de hoje, 4 de maio de 2022, começando pela reunião do grupo de acolhimento fraterno. Um abraço a todos. Senhor Deus, nosso Pai, nós vos agradecemos pelo dom da vida e por todas as dádivas que nos oferece em abundância. Como herdeiros de vós, solicitamos de Ti orientações, discernimento, sabedoria e prudência no caminhar dessa jornada, para que não voltemos a trilhar por caminhos não desejados, que possamos, firmados nas lições trazidas e vividas por vosso Filho Jesus, continuarmos rumo ao progresso moral e espiritual, não nos deixando deter nos obstáculos desse mundo de ilusões. Que assim seja. Audiodescrição da capa de abertura do episódio de número 12, que tem como título Insegurança. A imagem de capa desse episódio nos mostra uma mulher jovem, de pele branca, olhos verdes, cabelos claros, com um semblante contraído e olhar introspectivo. Sua mão direita está com o punho fechado, frente à sua boca, dando a impressão de que ela está assustada, em estado de alerta e com certo temor. O número do episódio aparece à direita, no meio da página, e logo abaixo aparece o título, na base da capa. Ambos estão escritos na cor branco. Leitura do livro de bolso intitulado Episódios Diários, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. O episódio de hoje é o episódio de número 12, intitulado Insegurança. Segue a leitura. Há momentos em que se imiscuem no sentimento do combatente emoções desconcertantes, ressaibo do atavismo ancestral que remanesce em contínuas investidas, logra vencer quantos lhe dão guarida, estimulados pela autopiedade e pela presunção. Porque se espalha a agressividade, tens a impressão de que lhe serás a próxima vítima. Diante das incertezas que decorrem da beligerância generalizada, absorves o vapor deletério que se expressa em forma de insegurança. Tem cuidado com esse tipo de fobia em relação ao presente, ao futuro e aos que te cercam, aos que se armam pensando em reagir quando agredidos. Outros se condicionam para a agressão em primeiro passo como mecanismo de defesa. Diversos revestem-se de falsa condição de superioridade, evitando os contatos humanos que lhes parecem desagradar. Desarma-te desses vãos atávios. Ergue-te em pensamento a Deus e nele confia. Somente acontece o que é necessário para o progresso do homem, exceto quando ele, irresponsavelmente, provoca situações e acontecimentos prejudiciais por imprevidência e precipitação. Cultivando o otimismo e a paz, avançarás no teu dia a dia, vencendo o tempo e poupando-te aos estados de insegurança íntima, porque estás sob o comando de Deus. Este episódio encontra-se nas páginas 58 e 59. Olá, que Jesus faça morada em nossos corações. Joana de Ângeles, nesta mensagem, nos fala da importância de desenvolvermos a confiança em Deus, nosso Pai, que é todo amor, justiça e misericórdia. A doutrina espírita nos ensina
que todos fomos criados por Deus, da mesma forma, simples e ignorantes, e todos fadados ao mesmo destino, a perfeição, e com isso, a felicidade. Ensina também que todos estamos submetidos às leis divinas, e uma delas é a do progresso, que nos permite sair do ponto de partida e chegar ao nosso destino. E que, à medida que vamos evoluindo, vamos compreendendo cada vez mais essas leis. Vamos entendendo que as dificuldades que todos passamos se dá pelo fato de andarmos na contramão delas, que só nos acontece o que precisamos para o nosso progresso. Vamos entendendo que Deus não castiga, e sim educa. Vamos tendo conhecimento das outras leis, como a de causa e efeito, que podemos resumir dizendo que só colhemos o que plantamos. Assim, se plantamos ventos, colhemos tempestades, mas se plantamos amor, colhemos amor. E o entendimento claro e racional dessa lei nos ajuda a tomar decisões sábias, a trilharmos no caminho do bem e, dessa maneira, evoluirmos de forma mais eficiente, sem muitos contratempos, já que entendemos também que somos nós que construímos o nosso destino, com o nosso livre-arbítrio, que possibilita escolhermos os caminhos a trilhar e atrairmos para nossas vidas as reações dessas escolhas, que podem ser boas ou não. Mas sabemos que, sendo nosso Pai misericordioso, independente de termos cometido ações equivocadas, termos alimentado pensamentos e sentimentos ruins e com isso atraído coisas negativas para nós, sempre é tempo de refazer a caminhada. A lei de Deus não é a de talião, onde existe a rigorosa reciprocidade entre o erro e a punição, e sim a do amor, onde não há justiça implacável. O ser humano, que já tem algum entendimento das leis de Deus, pode perfeitamente optar por quitar suas dívidas pelo exercício dos ensinamentos de Jesus. Divaldo diz que o bem que fazemos anula o mal que fizemos. E o apóstolo Pedro já tinha nos dito que o amor cobre uma multidão de pecados. Assim, podemos reparar nossos equívocos e evoluirmos mais rapidamente, procurando fazer a caridade conosco e com os outros. Conosco, buscando ser melhores a cada dia, e com os outros, olhando-os como irmãos, buscando fazer por eles o que gostaríamos que fizessem por nós. Tem uma frase que é atribuída a Chico Xavier que nos faz refletir e nos incentiva a cada dia escrever nos livros das nossas vidas histórias mais bonitas do que escrevemos no passado, quando diz: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. É importante lembrar que a responsabilidade dos nossos atos aumenta à medida que aumenta o nosso conhecimento sobre as leis divinas. Assim, hoje, apesar de sermos as melhores versões de nós mesmos, somos também mais responsáveis por tudo o que fazemos, pensamos e sentimos. Por isso, é importante lutarmos contra os sentimentos negativos que ainda estão arraigados em nós, como a autopiedade e a presunção de que as dificuldades que passamos são injustas, sentimentos que advêm do nosso orgulho. Esses sentimentos negativos, dentre outros, fortalecem os medos e as fobias que ainda trazemos, que foram alimentados em nossa caminhada. Como ainda habitamos um mundo de provas e expiações, onde acontecem tantos desastres, crimes, maldades e doenças, muitas vezes a insegurança se faz presente em nossos corações, nos tornando receosos com o presente e o futuro, tanto nosso quanto das pessoas que amamos e convivemos, fazendo com que percamos a nossa paz e o nosso equilíbrio emocional, podendo nos levar, inclusive, a cometer ações negativas que poderão ter consequências desagradáveis, tanto nesta quanto em futuras reencarnações. Nesta luta pela melhoria espiritual, não devemos esquecer da oração, que deve se tornar um hábito em nossas vidas, pois nos permite uma conexão direta com a espiritualidade maior, nos enchendo de vibrações salutares que nos inundam de coragem, fé e força de vontade de buscarmos ser o homem novo,
aquele que Jesus espera de nós. Um ser otimista, que busca seu equilíbrio e paz de espírito, trilhando no caminho do bem, mesmo passando por dificuldades, pois tem a certeza absoluta que o Pai, todo amor, justiça e misericórdia, está sempre no comando. Muita paz para todos. Segue o meu comentário do episódio de número 12, intitulado Insegurança. Neste episódio, Joana traz para a nossa reflexão a palavra insegurança, algo que temos sentido e vivido com muita intensidade nos últimos tempos. Diante dessa instabilidade global, há momentos em que nos permitimos a intromissão e o reaparecimento de influências ancestrais que se apresenta sob a forma de vapor destrutivo, principalmente quando nós damos e permitimos em nossa mente brechas, quando nos colocamos no lugar de coitadinhos, de vítimas, ou quando estamos agindo movidos pela vaidade, pelo orgulho. Joana nos aconselha a termos cuidado com esse tipo de fobia generalizada para que não criemos mecanismos, estratégias de combate, nos armando para a guerra, ao ponto de pensarmos e agirmos com o sentimento de superioridade, visando atingir e eliminar aqueles que são diferentes de nós e que nos incomoda, nos desagradam com a sua presença. Deixemos essa blindagem, esse modo de agir ancestral primitivo, nos desarmando e voltando a nossa atenção para Deus e nele confiando. Para tanto, é imprescindível a observância do nosso comportamento, porque muitas vezes essa insegurança é fruto de nossas próprias atitudes irresponsáveis. Joana nos afirma: Deus somente faz acontecer ao homem o que é necessário para o seu progresso. Por isso, cultivemos no nosso dia a dia, mesmo diante de obstáculos, o otimismo e a paz. Assim estaremos vencendo o tempo, vivenciando com mais qualidade, porque temos a certeza de que estamos sob o comando de Deus. Muito obrigada por me permitir compartilhar essas minhas ponderações com vocês. Um abraço fraterno a todos. Estamos finalizando a primeira parte das nossas atividades dos trabalhos de quarta-feira que visa o atendimento espiritual. Aqui encerramos o momento do grupo de acolhimento fraterno, mas convido a todos a se manterem juntos para que possamos enviar vibrações positivas a todos aqueles que estão necessitados, inclusive membros de nossas famílias e nós mesmos. Quero agradecer a contribuição de todos, não somente os que nos ajudaram a construir essa reunião, mas todos vocês que estão nos ouvindo em algum momento em que acessarem esta gravação. Um abraço fraterno a todos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco hoje e todo sempre. Nosso muito obrigado, Centro Espírita Porto da Esperança, por mais essa oportunidade do estudo. Nesta ocasião, vamos estar fazendo a leitura e tecendo alguns comentários acerca da lição número 24 do livro Caminho, Verdade e Vida, autoria espiritual de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. O Tesouro Enferrujado. Os autores trazem um trecho da carta de Tiago no seu capítulo 5, versículo 3, que eles colocam assim: O vosso ouro e a vossa prata
se enferrujaram. Então, a lição segue. Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidas para o bem, produziriam sempre, em consequência, os substanciosos frutos para a obra de Deus. Me permitam recorrer ao Livro dos Espíritos, na questão 907, onde Kardec pergunta aos irmãos luminares: uma vez que o princípio das paixões faz parte da natureza, esse princípio da paixão, ele é mau em si mesmo? E os espíritos respondem a Kardec: não. A paixão está no excesso, aliado à vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem e pode levá-lo a grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Aqui a gente já percebe, que a paixão em si ela é neutra, inclusive podendo ser bem utilizada para promover o bem. Então, segue a lição. Em quase toda parte, porém, desenvolvem-se, ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. Vamos retornar ao Livro dos Espíritos, agora na sequência da questão que é a 908. E Kardec pergunta assim: como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? E os irmãos luminares respondem a Kardec: as paixões são como um cavalo, que é útil quando é domado, mas perigoso quando domina. Reconhecei, portanto, que uma paixão se torna perniciosa a partir do momento em que não mais conseguis dominá-la e que resulta num prejuízo qualquer para vós e para outrem. Então, existem sim as boas paixões e existem as más paixões, quer dizer, conforme a direção que nós vamos dar a essas paixões. De modo geral, voltando à lição de Emmanuel, de modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais. A beneficência, produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes. A fé, organizando guerras sectárias. O zelo sagrado da existência, criando egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. É interessante quando aquelas pessoas buscam, a admiração dos outros para a sua suposta humildade. Na realidade, isso seria humildade ou seria vaidade? A necessidade de aparecer diante daquela
suposta humildade que esse indivíduo tem. E aí a pessoa pode se colocar dessa maneira, né? Eu vou me mostrar humilde que é para ser valorizado por outras pessoas. E essas pessoas ficam felizes quando ela é reconhecida por essa suposta humildade. Às vezes as pessoas mudam até a fala, começam a falar baixinho, né? Daquela forma assim bem, digamos que ensaiada, para parecerem humildes. Mas na verdade ali está tudo um ato premeditado. Quando se diz no popular, né? Se pisa no calo dessa pessoa, é que você vai realmente conhecer quem ela é. Porque aquela suposta humildade é apenas um verniz, apenas na aparência. Da mesma forma, ele fala da questão das pessoas se desgastarem para atenderem poucas pessoas. Jesus quer realmente o sacrifício de nós para auxílio dos nossos irmãos. Agora, não cheguemos ao extremo de nos desgastarmos por isso, porque essa caridade que nós vamos fazer a outrem, ela não pode nos prejudicar. Nós precisamos nos sentirmos bem para auxiliar ao nosso próximo, senão vai ser assim um trabalho inócuo, porque nós estamos auxiliando ao outro e nos desauxiliando, né? Então assim não compensa. Tem que ser o equilíbrio, o meio termo, fazer aquilo em benefício dos outros, desde quando esse benefício aos outros nos traga também benefícios. Equilíbrio, harmonia, né? É isso que nós buscamos nas nossas vidas. Cada um de nós busca na sua própria vida essa harmonia. E a ajuda ao outro é uma maneira de nos trazer harmonia, não desarmonia, desajustes. A lição segue. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados, constituem o ouro e a prata de nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Os sentimentos nobres, eles são, por assim dizer, né, conferidos por Deus à criatura. Todos nós trazemos esses sentimentos nobres no íntimo do nosso ser. Deus, sendo a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema do universo, nos concede essas benesses que nós trazemos no íntimo da nossa alma, do nosso ser espiritual. Mas o que acontece? Não raras vezes, nós deixamos esses tesouros serem corroídos pela ferrugem da ociosidade, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da prepotência, né? E às vezes nos achamos superior aos outros, estragando esse tesouro que Deus nos concede. Nós não sabemos colocá-lo para reluzir. Nós deixamos que essas ferrugens, dessas impurezas espirituais, morais, o estrague.
Segue a lição. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente, quer dizer, arduamente, diligentemente, por eliminar a ferrugem que nos atacou, os tesouros do Espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, esse é o nosso principal objetivo. Por isso que nós estamos encarnados nesse momento na Terra, para caminharmos, mesmo que a passos trôpegos, aqueles que ainda não conseguem caminhar a passos largos. Mas essa caminhada cotidiana ao encontro do Cristo. E existe um provérbio chinês que diz que uma caminhada de 1000 milhas se começa com o primeiro passo. Então, não meçamos esforços para buscar dentro daquilo que o nosso Mestre Jesus nos deixou como lições, daquilo que a doutrina espírita, que é o Consolador, que foi prometido por Jesus, veio trazer para nós, nos estimulando a crescer, nos abrindo a mente para a nossa verdadeira realidade, que é a realidade do ser espiritual que nós somos, onde estamos vivenciando temporariamente essa experiência terrena, mas retornaremos à pátria verdadeira, ao mundo espiritual, e levaremos que tesouros? Quando nos apresentarmos diante da nossa consciência no mundo espiritual, daqueles que avalizaram a nossa reencarnação, que tesouros nós vamos mostrar quando o nosso baú da nossa consciência for aberta no mundo espiritual? O que nós apresentaremos? Será que estamos deixando os tesouros da caridade, do amor, da humildade brilharem? Ou estamos proporcionando que a ferrugem, o desgaste da vaidade, do orgulho, da prepotência, da arrogância tome conta desse tesouro? Essa é a grande resposta que nós precisamos fazer a nós mesmos enquanto estamos a caminho, enquanto podemos dar brilho a esse tesouro que nós guardamos dentro de nós e que não raras vezes nós deixamos estragar. Que o nosso Mestre Jesus continue a nos abençoar hoje e sempre. Após essas reflexões tão valiosas, agora é o momento do passe e da fluidificação da água. Lembrando que aqueles que estão em tratamento devem permanecer deitados das 16 às 17 horas e os demais trabalhadores e ouvintes dessa reunião que possam estar em atividades que contribuam com a equipe espiritual para a emissão dos bons fluidos a todos nós. Agora nos coloquemos numa posição confortável e aproveitemos essa terapia do passe. Que Deus nos abençoe e proteja hoje e sempre.
Que assim seja. Vamos iniciar o passe, com a certeza que a equipe espiritual dessa casa de oração, comandada pelo Mestre Jesus, está a postos para fornecer, para repassar energias benfazejas e revigorantes para o fortalecimento e equilíbrio do espírito. Prepare-se para esse momento. Acomode-se numa posição confortável. Feche os olhos. Ouça a música e sinta a sua respiração. Inspire, retenha, expire. Inspire, retenha, expire. Mantenha esse ritmo de respiração até o final desse momento. Visualize agora a equipe espiritual aplicando o passe dispersivo para remover as energias deletérias, as emoções negativas que congestionam o fluxo de luz que passa através dos chakras espirituais. Após essa remoção, sinta agora a equipe espiritual derramando luz, paz, harmonia, energias de amor que através da corrente sanguínea chega em cada célula do seu corpo, beneficiando cada órgão, dando tranquilidade. Sinta a paz que invade todo o seu ser nesse momento. Seu corpo já vibra em outra sintonia. Sintonia de equilíbrio, de consolo, de esperança. E se houver mais outra pessoa que você deseje que se beneficie também deste momento, mentalize-a agora, para que através do seu pensamento esses fluidos de amor possam chegar a ela. Aproveite este momento. Sinta-se abraçado pelo Mestre Jesus.